Sejam muito bem-vindos ao canal Afinal, o que somos nós? No final de 2018, a Nicole começou a se sentir muito cansada. E esse cansaço foi aumentando até que ela foi internada. E lá descobriram que ela estava com uma infecção num rim, que se transformou com o tempo numa infecção generalizada. E ela teve uma EQM. Podemos dizer que essa EQM que ela teve foi estruturalmente diferente. Vamos conhecer a história dela? Bom dia, Nicole. Muito obrigado por você aceitar compartilhar conosco do canal Afinal que Somos Nós, a sua experiência de quase morte, as suas experiências de vida. Peço, por favor, que você se apresente e nos conte tudo que você puder. Muito obrigado desde já. Bom dia, obrigada pela oportunidade também de fazer isso, por todos nós. Eu sou a Nicole Alberti. Eu sou massoterapeuta, também sou formada como técnica em enfermagem, atuo também com Reiki. E a minha experiência já faz algum tempinho, foi em 2018, ao final de 2018. Na época, eu ainda estudava, não era formada em enfermagem, eu estava estudando. E a minha rotina era basicamente, de manhã eu trabalhava, à tarde eu ficava com a minha filha, eu tenho uma menina de 5 anos, e à noite eu ia para aula. Era uma rotina bastante agitada, né? Então, chegando ao final do ano, eu comecei a me sentir muito cansada. E era um cansaço, era bem significativo, mas eu pensava, eu faço muita coisa, cuidar sozinha de uma casa, de uma criança, estudar, trabalhar, gerenciar isso tudo não é fácil. Eu tô cansada por isso, é um ano muito intenso. E eu senti uma dor nas costas, mais ou menos na altura do rim, assim, que me parecia ser uma dor muscular. E como eu trabalhava me abaixando e me levantando, eu pegava peso, eu pensava, é realmente o cansaço, né? É muito esforço físico. Tudo bem. Foram passando os dias, foi aumentando isso aí até o dia que eu fui trabalhar num dia, no outro não fui mais porque já estava internada. Foi muito rápido, uma piora no meu quadro. Até então, era uma infecção no rim, era isso, e eu estava internada para tratamento com antibiótico, ser monitorada, tranquilo, até então tranquilo. Só que ao invés de eu ir melhorando, eu ia piorando. E aí, conforme essa piora começou a acontecer, eu comecei a perceber que meu corpo realmente ele estava como se desconectando, como se ele fosse se apagando pouco a pouco, como se ele se apagasse pouco a pouco. Mas eu não sentia que eu ia morrer. Eu sentia que meu corpo estava se desligando, eu sentia que era um processo de enfraquecimento, mas eu ainda não acreditava que eu ia morrer, ainda não. Até que teve uma noite no hospital que eu piorei muito, era um hospital de uma cidade muito pequena, então é um hospital muito pequeno, com recursos mais limitados, e eles decidiram que eu precisava ser transferida para o hospital da cidade vizinha, que seria um hospital com mais recursos. E nessa noite, então, é que as coisas começaram a se misturar, digamos assim, né? Eu comecei realmente a ter a experiência de quase morte. Ali eu senti que era mais intensa a sensação de desligamento deste corpo. É realmente como se fosse um colocar e tirar de tomadas, vai se apagando. É um desligamento que parece que é gradual. Mas eu ainda não queria, assim, eu ainda tinha a sensação de que isso não podia acontecer comigo. Eu tinha uma certa segurança de que não aconteceria, mas eu tinha aquele sentimento, isso não pode me acontecer, eu não posso ir. E no outro dia, passou essa noite, foi muito dolorosa fisicamente, porque eu sentia dores muito fortes, que a medicação não dava conta. E aí,
outro dia de manhã chegaram os meus pais, que moram em outra cidade, para a gente fazer a transferência. Quando eles chegaram, eu tinha muita dor, eu estava muito cansada, era difícil abrir os olhos e falar, era um esforço muito grande, coisa que a gente faz que nem percebe. Naquele momento já era um esforço muito grande, demandava muita energia. Né? Aí eu lembro que chegou a ambulância para fazer a transferência de um hospital ao outro, e eu fui colocada naquela ambulância. Quando eu soube que eu seria transferida através de uma ambulância, que eu faria todo aquele trajeto, eu pensei, eu não vou aguentar. Porque eu não estou aguentando movimentar a minha cabeça. Como é que eu vou estar dentro daquele lugar e eu vou passar muito mal, eu vou enjoar muito, isso não vai dar certo. Me deu uma certa aflição. Fazer essa viagem me afligia muito, assim. Eu chegava a pensar que eu pudesse não aguentar fazer essa viagem até o fim. Seria realmente muito difícil no estado que eu estava naquele momento. E aí eu já estava na maca do lado de fora do hospital e veio uma das meninas da equipe de enfermagem que ela ia me acompanhar durante a viagem. Quando essa menina veio, foi como se uma luz viesse junto com ela. Uma luz viesse junto, assim. E eu olhava para as coisas, é como se eu tivesse voltado a enxergar, porque até o momento eu estava muito cansada, eu estava com muita dificuldade. Parece que a parte que era do meu olho, a parte da visão, conectou na tomada de novo, como se ligasse de novo, porque eu passei a ver claramente, assim, não era uma visão turva, uma visão cansada, era uma visão clara, nítida, dos objetos ao meu redor, tudo. E aquele medo todo que eu tava de não conseguir fazer o transporte de uma cidade a outra, ele se foi, porque eu comecei a não sentir nada. Eu tava, né, já com uma infecção bem grande, eu não conseguia antes mexer a cabeça, era difícil falar, era difícil respirar, eu já não ficava em pé, mas naquele momento eu não sentia nada. Eu conversei o trajeto inteiro, eu não enjoei, eu não tive dificuldade para respirar, fui tagarelando o tempo inteiro, como se nada tivesse me acontecendo. Era como se eu tivesse agora, se agora me deitassem numa maca e me transportassem, igual. Eu estava totalmente presente. E na hora eu não me dei conta daquilo, né? Não me dei conta. E eu só lembro que quando eu olhava aquela menina, apesar de eu nunca ter visto ela antes, eu tinha uma sensação de como se fosse um misto de saudade e um que bom que você está aqui. Não sei por quê. A minha mãe foi junto na ambulância e fizemos o translado até o outro hospital de forma super tranquila, de forma super agradável até. E quando eu cheguei no outro hospital, me passaram para uma outra maca e me colocaram no pronto-socorro, né, naquele centro de entrada do hospital. Ali voltou tudo. Eu comecei a já não ter tanta clareza da minha visão, eu não tinha domínio do meu corpo, aquilo tudo foi se desligando de novo. Eu fiquei tão fraca quanto eu estava antes de entrar na ambulância, eu fiquei tão cansada, tão pesada, era um peso muito grande, eu lembro, era muito difícil qualquer movimentação da cabeça ou até com os olhos, porque dava tontura e parecia que eu estava indo numa força contrária. Era meio que essa sensação. E aí cheguei lá, foi horrível, porque eu comecei a fazer muitos exames, e alguns eu tinha que ficar em pé, e eu tinha que sair da maca e ir para um outro lugar, e aquele peso, aquela coisa toda, muito horrível. Quando terminou aquela série doida de exames, eu estava já deitada, só esperando os resultados, né, para eles decidirem o que fazer comigo. Veio um médico, que aí eles já tinham visto o que tinha, e chamaram um médico específico. Quando o médico chegou, eu estava de olhos fechados, respirando muito pouco, eu não sei se ele pensou que eu estava dormindo ou o quê, e ele falou, ela está com uma septicemia. E eu me assustei muito, porque eu já tinha mais ou menos estudado aquilo e eu sabia a taxa de mortalidade de uma septicemia. Eu sabia o quanto aquilo realmente era grave. Foi onde eu tive a primeira confirmação da gravidade do meu estado.
né? Então eu comecei realmente por isso tantas dores, por isso tanto cansaço, realmente a chance de eu morrer existe é grande. E aí eu comecei a vomitar, né? Eu comecei a vomitar de nervoso, de tudo. E eu pensava, eu não posso morrer antes de resolver como a minha filha vai ficar. Antes eu tenho que resolver a questão, porque eu tenho a guarda unilateral. Então, antes eu tenho que resolver com quem ela vai ficar, eu tenho que resolver as coisas dela, sabe, aquela coisa de mãe, né? Eu preciso resolver tudo conforme minha filha vai ficar e depois eu posso ir, mas antes eu não posso. E aí, naquele cansaço e ainda, né, depois de um susto, adrenalina, eu não dormia, eu tinha medo de, se eu dormisse, eu não viesse mais, eu não acordasse mais. E eu tinha a sensação que era só eu expirar, de fato, eu relaxar, que eu ia morrer. Eu não ia mais estar aqui. Então, eu ficava meio que num estado de alerta. Mas mesmo nesse estado de alerta, eu poderia hoje chamar com o que já tem de estudos, enfim, estado de consciência, mas eu prefiro chamar meio que de um estado de nada, porque é tudo e nada ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo que eu me sentia no meu corpo, eu sabia que eu estava ali, era como se eu não estivesse. E eu tinha flashes da minha filha menorzinha, quando ela estava aprendendo a caminhar. Eu tinha flashes dela caminhando na minha frente e eu indo atrás dela. E cada vez que eu tinha o flash de ir atrás dela, eu fazia todo o esforço do mundo para puxar o ar mais uma vez. Só mais um. Era pouco, porque eu já não tinha capacidade de puxar, de fato, o ar, mas era o suficiente para estar ali atrás dela, ainda atrás dela. E aí, nessas questões, né, de ter esses flashes, num desses momentos, eu tive a certeza de que eu podia morrer. Eu podia, era só eu ir, tava tudo bem, era só ir. Que eu não tinha a sensação de estar sozinha se eu morresse, eu não tinha a sensação de acabar a vida, eu não tinha a sensação de que tudo termina aqui, não. Eu tinha a sensação de que eu, em essência, continuaria, não nesse corpo, mas eu continuaria existindo e eu tinha uma sensação muito grande de ser amparada. Em nenhum momento eu sentia como se eu morresse desamparada, sozinha, ficasse perdida. Não, eu sentia que era um processo completamente seguro de se passar. Era algo que teria assistência, que seria tranquilo, teria tudo necessário. Não seria nada assustador, não é? E nesse momento também eu tive a sensação, informação, não sei dar um nome exato, né? De que se eu fosse, estava tudo bem, eu poderia. Eu não tinha arrependimentos, eu não queria voltar para fazer nada. Não tinha. Estava tranquila mesmo. Mas eu sabia, sentia, pressentia, ou recebi de alguma forma, não sei, que por mais que a minha filha ficasse sim bem, não seria a mesma coisa para ela. Algo faltaria para ela de alguma maneira, que não era só a presença da mãe. Claro que toda criança precisa da presença da mãe, da família em geral, mas era algo que ia além disso. E eu tive um momento de escolha totalmente consciente entre ir e ficar. Os dois estavam tudo bem. Os dois, o que eu fizesse, era como se eu tivesse a total liberdade, naquele momento, de dizer, eu vou ou eu fico. Total. E aí eu tinha ainda aqueles flashes e eu decidi que não, que eu ficaria. Eu ficaria. Apesar, né, de eu saber que eu poderia ir, que estaria tudo bem, assim como eu poderia ficar, eu optei por ficar. E daquele momento em diante eu sabia que por mais grave que era a minha situação, por mais delicada, por mais frágil
eu não ia morrer. Eu não ia. E foi engraçado que nesse meio tempo, um rapaz que estava com a filha numa sala próxima, ele escutou o meu diagnóstico. E ele veio ali e disse, olha, eu não vim incomodar, eu só vim te dizer que eu tô com a minha filha na sala do lado e ela um tempo atrás também teve o mesmo diagnóstico que tu. E ela tá super bem, ela tá ali agora por uma casualidade, né? Não é nada demais, ela tá ali. Isso aí é só um momento. E ali eu tive a minha confirmação de que realmente eu não ia morrer. De alguma maneira eu senti que aquilo não era uma pessoa ao acaso. Não era uma mensagem ao acaso, né? Era realmente a confirmação de que eu não iria morrer. Não iria. A decisão estava feita e consumada. Eu estava aqui. Ok. Só que eu ainda não estava 100% conectada ao meu corpo físico. Eu não me sentia 100% conectada ao meu corpo físico. Não sentia. Dali daquele pronto-socorro, né, já com o diagnóstico, aquela coisa toda, eu fui transferida para o meu quarto, onde eu ficaria recebendo todo o tratamento. E aí era em ondas. Tinha as ondas boas e as não tão boas. Tinha momentos em que eu dormia, mas era um sono... Não era um sono profundo, assim, quando a gente dorme, relaxa profundamente. Era um sono diferente. Eu tinha consciência em 360 graus. Eu sabia, antes de entrar no meu quarto, que alguém iria entrar. Eu sabia as características físicas daquela pessoa. Eu sabia o estado de ânimo daquela pessoa, o quanto ela estava ou não disposta de fazer o trabalho dela naquele dia, de cuidar de mim naquele dia, do que fosse. Eu ouvia e via coisas que eram no corredor ao lado, a parede de concreto do meu lado, né? Mas eu tinha plena consciência de tudo que acontecia ao meu redor. Eu lembro que a minha mãe estava comigo o tempo inteiro e ela tinha um cheiro muito ruim e uma sensação de peso, de perturbação perto dela. Não era agradável e não era dela, porque ela sempre foi uma pessoa muito limpa, né? De banho sempre bem tomado, roupa muito bem limpa. Então aquele cheiro não era do corpo dela, mas eu sentia que vinha dela. E eu às vezes dizia pra ela, nossa, tu tá muito pesada. Porque vinha assim, era uma sensação muito ruim, né? Ao contrário do que as pessoas talvez possam pensar assim, nossa, ela tava com a mãe, ela tava bem. Por um lado eu gostava que minha mãe estivesse ali, mas por outro era um peso, como se fosse uma televisão com chiado, sabe? Quando a TV desconecta. Era algo assim. E nesse processo todo, assim, era como se eu alcançasse, quando vinham as ondas, né, que eu disse que tinha momentos que eu tava sentindo bastante o meu corpo físico e momentos que já não, oscilava, como ondas mesmo, assim, momentos de eu me sentir bem no meu corpo físico, momentos que eu já não sentia tanto estar no meu corpo físico. Nesses momentos que eu sentia não estar tanto, eu não consigo lembrar de tudo, porque as coisas iam se apagando. Conforme eu voltava, né, eu me sentia no meu corpo físico, as memórias se apagavam. Tudo que eu tinha acabado de presenciar, eu perdia. E eu lembro de uma certa agonia, porque eu queria lembrar. Eu queria entender melhor. Eu queria juntar esses dois momentos de alguma maneira. E não era possível. Não era possível. Eu fiquei só com a memória dessa angústia de querer lembrar e perdendo acesso àquilo que segundos antes tinha sido tão claro. Eu fiquei com a memória de um lugar não agradável, que era escuro, era tudo escuro, e era como se fosse
um laboratório de química antigo, prateleiras velhas e lascadas, vidros, potes, instrumentos empoeirados, tudo dava de ver que eram coisas que eram usadas, mas era velho, era sujo, era descuidado. E quando eu cheguei assim naquele lugar, eu achei até interessante, e eu me lembro que eu tive um impulso de ir ver mesmo, de manipular, de, né, conhecer aquilo. E aí eu senti como se fosse uma pessoa num canto, me observando, que sem falar, sem olhar diretamente para outra, disse: olha ela aqui. E aquilo me acuou. Opa, por quê? E aí, quando eu olhei entre as prateleiras, tinha uma outra pessoa que me deu a parecer uma figura feminina, que me olhava entre as prateleiras, pelo vão das prateleiras. E aí eu vi que não era uma boa ideia eu continuar naquele lugar. E eu saí. E não é um sair assim de entrar caminhando, eles se comunicaram sem se olhar, sem abrir a boca. É um funcionamento muito diferente desse que a gente tem estando dentro desse corpo. Muito diferente. E no que eu saí foi só pensar que era sair, eu já estava fora. Automático. Automático. E quando eu saí também era um lugar totalmente escuro. E eu vi como se fosse uma cabeça. O contorno da cabeça é como se fosse uma luz neon. Porque não era... Apesar de ser preenchido, tu não enxergava o preenchimento, né? Que nem a gente olha para uma pessoa, a gente vê a cor da pele, o comprimento do cabelo, a cor da roupa que ela usa, né? Tem uma dimensão, tem um limite que a gente enxerga claramente. Ali não. Era tudo muito escuro, muito preto. Tinha umas delimitações como se fosse uma luz neon. Eu entendia aquele preenchimento, mas não dava de distinguir muito do fundo. Era misturado, meio misturado. E aí ele abriu a boca, foi abrindo assim, mas abrindo muito a boca, e uma outra cabeça ele engolia por inteiro. E eu olhei aquilo e pensei, meu Deus, mas que coisa horrível, isso é horrível. E saí dali também. Ponto. Toda e qualquer memória terminou aí. Eu não consegui, e fiquei com essa muito marcada, não consegui lembrar mais de nada além disso, mas essas duas cenas me marcaram muito. E eu lembro de um fragmentozinho, de um momento em que eu já estava num processo de cura mais avançado, que meu corpo físico já estava um pouco mais forte, e eu lembro que eu estava num ambiente que ali sim me pareciam outras pessoas, com uma comunicação bem parecida com a nossa, né, em condição humana, e era um rapaz, num lugar claro, bonito, normal, era um rapaz, ele tinha vestes claras, não lembro detalhes, e eu lembro do fragmento assim dele terminando de me passar uma mensagem, eu concordando com ele, mas indo. Sabe assim, quando uma pessoa te dá uma informação e tu já tá indo lá fazer o que era para ser feito? Era essa sensação, assim, eu tá. Era aquele terminar de combinar algo. E o que era, eu não sei. Eu sei que era um daqueles tantos momentos que eu não posso esquecer isso, e querendo ou não querendo, se apagava por completo da minha mente. Era totalmente inacessível. De início, para mim, foi angustiante, porque eu queria muito lembrar, e lembrar com detalhes, até para entender, né, melhor aquilo tudo, e eu não conseguia, e era muito angustiante, assim. Depois, por fim, eu relaxei. Eu só pensava, bom, se eu não acesso mais isso, é porque de alguma forma eu não preciso mais disso. E eu tive uma grande tranquilidade. Fiquei com esses fragmentos, não sei porquê, foram as partes que eu realmente marcou, realmente ficou registrado, né, que eu consegui. Não consigo dar nenhum grande significado, nem entender por que umas coisas sim, outras não, mas foi isso.
E conforme eu fui realmente avançando, né, no processo de cura, os antibióticos fazendo efeito, as medicações fazendo efeito, eu fui voltando a ser o que eu era de início. Eu não conseguia mais ter clareza da intenção das pessoas antes delas se aproximarem, na mesma proporção, né? Porque antes a pessoa nem estava na porta, eu já sabia qual era o humor dela, qual era tudo, o grau de satisfação dela com o trabalho dela. Era muito interessante. Eu lembro que tinham 2 faxineiras que entravam para entrar, sempre as mesmas 2. E uma delas era extremamente bem resolvida com o trabalho. Ela fazia o trabalho dela com tranquilidade, com serenidade. A outra odiava profundamente. Agora, né, tu me perguntaria, e o que elas fizeram? Não fizeram nada. Nada. As 2 trabalharam iguais. Mas eu sabia exatamente qual era a postura de cada uma, o grau de satisfação de cada uma, tudo. As técnicas em enfermagem, as meninas de laboratório que vinham coletar exame, os médicos que se aproximavam, tudo. Tudo, assim, era como se nada fosse possível de ser escondido. Nada. Nada. Era tudo muito claro mesmo. E eu fui perdendo. Conforme eu fui realmente me curando, meu corpo físico foi se restabelecendo, nada mais disso era possível. Nada. As pessoas eram só as pessoas, eu não tinha como saber nada além do que elas fizessem claramente, demonstrassem, falassem claramente. Eu já não tinha como saber. Não deixem de assistir a segunda parte da entrevista da Nicole, onde ela responde no detalhe as muitas perguntas que fizemos. Se você gostou, por favor, se inscreva no nosso canal. Dê muitos likes, faça comentários, compartilhe com seus amigos, toca o sininho que você sempre fica sabendo assim que chega vídeo novo. E se você tem alguma dúvida ou passou por uma EQM e gostaria de compartilhar a sua história com esse mundão, escreva pra gente. O nosso e-mail é afinal.oquesomosnós@gmail.com. Essa é uma nova fronteira do conhecimento humano. Vamos juntos atravessá-la?